Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Caros professores, superintendentes da escola dominical, compartilhe o nosso canal no YouTube, CAPED-RP. E eu lembro a todos vocês que divulgue aos seus professores para que se inscrevam ou se inscreva neste canal. Reforço ainda que o CAPED, Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico dos Professores da Escola Dominical em Ribeirão Preto, funciona de forma presencial todos os sábados, no horário das 14 às 16 horas. É um curso totalmente gratuito para todos os professores de todas as faixas etárias da nossa casa publicadora, desde o maternal até a classe de adultos. Portanto, participe também, você que é da nossa região, de forma presencial do nosso CAPED. Prezados professores da Escola Dominical, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Pela misericórdia do Senhor, estamos iniciando o estudo da lição de número 6, que vai nos falar sobre a mordomia da adoração, um tema de suma importância para nós que somos adoradores do Senhor Jesus. No domingo passado, nós estudamos a respeito da mordomia da igreja local, onde nós aprendemos que quando falamos sobre igreja, nós estamos nos referindo à igreja invisível, a igreja com I maiúsculo, mas a igreja também pode se referir à igreja local, a um grupo de pessoas que se reúne com a finalidade de prestar um culto ao Senhor. E a lição de domingo passado tratou especificamente a respeito desta igreja, a igreja local. E a Bíblia traz diversas orientações ou informações a respeito da igreja local, principalmente Apocalipse capítulo 2 e o capítulo 3, onde João, quando ele recebe a revelação do Senhor, e ele escreve 7 cartas, melhor dizendo, cada carta dirigida a uma igreja local. E hoje nós vamos nos aprofundarmos um pouco a respeito da mordomia da adoração. E o pastor Elinaldo Renovato de Lima, ele traz para esta lição o texto de João capítulo 4, versículos 19 a 26, que vai nos falar a respeito do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então, através desse diálogo de Jesus, nós vamos ver nesta lição alguns elementos da verdadeira adoração. Nós vamos compreender primeiramente o que vem a ser, ou qual a definição da palavra adoração. Nós vamos ver também nesta lição como adorar a Deus, talvez a resposta a essas duas perguntas, né? O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? E vamos ver também alguns elementos, algumas características da genuína adoração. Então, primeiramente, vamos pensar um pouquinho na definição do termo adoração. É até bom que se diga, a Bíblia nos traz uma passagem lá no segundo livro de Reis, em 2 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 24, a Bíblia vai nos falar que quando a Assíria, o Império Assírio, levou cativo o reino do norte, e os assírios, eles trouxeram pessoas que não eram daquela região ou de outras regiões para habitar na terra de Israel, na terra do reino do norte. E lá no versículo 25, a Bíblia vai trazer a seguinte informação: e sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles. Veja o versículo 26,
26, pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra, pelo que ele mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então veja que as pessoas, por habitarem nestas cidades e não conhecer o costume do Deus da terra, o entendimento que se tinha é que os leões que saíam das florestas e famintos devoravam estas pessoas. O entendimento que se tinha porque eles não estavam adorando de forma correta ao Deus da terra. E veja que no versículo 28 diz assim: veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Então, a importância da adoração, né? Há uma necessidade de que nós adoremos ao Senhor em espírito e em verdade. E vamos entender melhor o que vem a ser esse termo em espírito e em verdade. Mas primeiramente vamos conceituar o que vem a ser a palavra adoração, tanto no latim quanto no hebraico, e depois finalizaremos a respeito também do conceito do termo adoração em grego, da qual foi escrito o Novo Testamento. Primeiramente, em latim. Portanto, em latim, a palavra adoração, ela vem de um termo adoratione, ou adorare, que significa um culto ou veneração que se presta a uma divindade. Então é um ato de reverenciar com muito respeito, de render culto, é um reconhecimento outorgado ou devido a alguém, é prestar homenagem ou respeito a uma divindade. Mas nós temos também o conceito da palavra adoração em hebraico. Em hebraico, a palavra adoração, ela vem da palavra shahá, como você pode estar vendo aí no vídeo abaixo. E esse termo shahá ocorre ou aparece, segundo o pastor Elinaldo, mais de 100 vezes no Antigo Testamento, e tem o sentido de curvar-se diante de, ou prostrar-se diante de. Mas veja que esta palavra shahá, ela tem tanto o seu sentido, um sentido de prestar uma homenagem a um ser humano, a uma pessoa, como também o sentido de prestar homenagem ou de reverenciar ao Senhor. Vamos verificar alguns textos da Bíblia no Antigo Testamento que nos dê esses dois sentidos. Primeiramente, vamos pensar no sentido humano. Tem uma passagem da Bíblia, lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 19, e o versículo de número 1 é um texto muito conhecido de todos nós, quando Ló recebe a visita de anjos à sua casa. Veja o que diz o 19, o versículo 1. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Veja aqui que essa palavra shahá, ela está no sentido de inclinar-se como respeito a um ser humano, não como respeito a uma divindade, porque Ló recebe esses homens, mas não sabendo ele quem é ou quem era aqueles homens. Tem uma outra passagem também no livro do Gênesis, capítulo 37. Veja o que diz o versículo de número 7 aqui, quando José ele é vendido pelos seus irmãos, mas antes disso José conta o sonho que ele havia tido. E o versículo 7 diz assim: e eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho.
Esse inclinar aqui, o shahá, é no sentido de inclinar-se, no sentido de respeito humano. Nós poderíamos até ler também Ruth, capítulo 2, e o versículo 10. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: porque achei graça em teus olhos. Veja, inclinou a terra, é o inclinar perante o homem. Então a palavra shahá, ela tem tanto sentido de reverência humana, mas ela tem também o outro sentido, que é o que mais interessa para nós aqui, que é o sentido da adoração ao Senhor. Nós podemos ver isso em Êxodo capítulo 34. Êxodo 34, versículo 8, nós vamos encontrar assim: quando Moisés está para receber, as tábuas da lei, e Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e encurvou-se, ou seja, inclinou-se, no sentido de adoração ao Senhor. O Salmo número 29 também vai nos trazer uma expressão interessante, aqui o shahá no sentido de adoração. Salmo número 29, o verso 2, que diz assim: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então aqui nós podemos encontrar a palavra shahá no sentido de adoração ao Senhor. Então nós podemos ver aqui que a palavra shahá, ela se refere tanto à adoração que é oferecida a Deus no sentido individual, como nós vimos com Moisés, que se inclinou perante o Senhor, como também pode se referir à adoração ao Senhor no sentido coletivo, como nós podemos ver aqui no Salmo de número 29 e o verso 2. E veja que esta palavra shahá, ela tem também a ideia, ou ela traz a ideia de beijar a mão, ou de se inclinar ao chão diante de alguém. Então significa que é veneração elevada que se presta a Deus, reconhecendo a soberania do Senhor perante ou diante do universo. Mas no termo hebraico, a palavra adoração ou adorar tanto pode vir do termo ou do verbo hebraico shahá, como também do verbo abad. E veja que o verbo abad, ele traz um outro sentido aqui. Enquanto shahá vai trazer o sentido de inclinar-se, de encurvar-se, de beijar a mão ou de se inclinar no chão diante de alguém, a palavra abad, ela tem o sentido de servir. E desta palavra servir, daí que vem o sentido de mordomia. Então, mordomia é um serviço que nós prestamos ao Senhor. E essa palavra servir, então, deriva deste termo hebraico abad. Então, a lição ela vai falar sobre a mordomia da adoração, mas no sentido do verbo abad, que é prestar um serviço ao Senhor, adorar ao Senhor, prestando a Ele o nosso culto. E o exemplo bíblico que nós temos para esse texto, ou para esse verbo abad, está lá em 2 de Reis, capítulo 10, o versículos 18 ao versículo 23, que é uma passagem que vai nos falar quando Jeú, o rei de Israel, do reino do norte, ele usa essa palavra no sentido irônico, quando ele vai dizer que Acabe serviu pouco a Baal, mas Jeú mostraria o que era realmente servir a Baal. E é tão claro que no sentido irônico, porque ele estava dizendo que ele serviria ao Senhor, então prestaria um culto ou um serviço ao Senhor na medida em que ele destruísse os deuses de Acabe. Então a abad ela tem esse sentido de servir. Mas vamos ver também a palavra adoração já no Novo Testamento. No Novo Testamento
nós encontramos o verbo grego proskuneo, e esse verbo proskuneo, ele aparece pelo menos 59 vezes no Novo Testamento, e tem o sentido de prostrar, de adorar, de venerar, homenagear, de reverenciar. Nós temos um exemplo bíblico para esse verbo proskuneo, que está lá em Mateus capítulo 2, e o versículo de número 11, que é quando os magos, eles vêm visitar o menino Jesus, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Então aqui é o verbo proskuneo, que vai aparecer pelo menos 59 vezes no Novo Testamento. Então, adorar é um ato, né? E dá-nos a entender aqui pelo texto que eles se encurvaram, né? Prostrando-se o adorar. Então, adorar é um ato de total rendição, de gratidão, de exaltação jubilosa a Deus. Adorar, então, é um ato de reverência a Deus. E reverência são elementos inseparáveis do culto, né? Não tem como prestar um culto ao Senhor se não reverenciar aquele que é o Criador de todas as coisas. Podemos então dizer que o verbo grego proskuneo, ele está para o Antigo Testamento como o verbo chará, mas há um outro verbo grego que faz muito sentido com o verbo hebraico abade, que é o verbo grego latreia. E latreia aqui, ele tem o sentido também de serviço, porque adorar ao Senhor é prestar a Ele um serviço. Nós adoramos ao Senhor na medida em que nós o servimos. Então, o serviço que nós fazemos para Deus, né, com amor, com gratidão, é uma forma de adoração. Nós temos uma passagem da Bíblia, no Novo Testamento, que denota bem isso, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9, e o versículo de número 12, até é bom que a gente leia, 9 e o versículo 12, diz assim: porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Então veja aqui a mordomia da adoração, né? Porque a administração desse serviço, e veja que o capítulo 9 e o versículo 1, ele já começa assim: quanto à administração que se faz a favor dos santos. Veja bem, que o serviço que nós prestamos ao próximo, nós prestamos ao Senhor. Então nós adoramos ao Senhor na medida em que nós o servimos. E eu sirvo ao Senhor quando eu sirvo ao meu próximo. Inclusive é desta palavra latreia, né, que vem o termo idolatria, que é algo totalmente condenado nas Escrituras Sagradas o tempo todo. E se existe algo e uma pergunta que nós temos que responder Deus existe ou não existe? Porque se Deus existe, há uma forma certa de viver e somente a Ele devemos servir. Essa é a pergunta que o homem tem que responder. Então veja que Deus não tolera a idolatria. Não é à toa que o primeiro mandamento registrado em Êxodo 20, como já frisamos aqui, somente ao Senhor teu Deus prestarás culto, ou não terás outros deuses diante de mim. Há uma outra expressão grega que a nossa lição também nos traz aqui, que é a palavra liturgia, da onde vem para o nosso português a palavra liturgia. É tão claro que essa palavra liturgia hoje ou atualmente ela tem um outro significado, mas o significado exato da palavra liturgia ou liturgia no português
ela significa o serviço prestado em favor do povo. Já trazendo para os nossos dias, essa palavra liturgia, ela já tem mais o sentido da organização do culto ou do ritual, da forma como se desenvolve o nosso culto. Hoje, quando nós dizemos, olha, a liturgia do culto esta noite foi desse jeito, eu quero dizer, olha, o desenrolar, o desenvolvimento ou a forma ritualística como se deu o culto nesta noite foi dessa forma. Mas no seu sentido original, a palavra liturgia, ela significa o serviço prestado a favor do povo. Portanto, eu presto serviço ao povo, por conseguinte, eu estou prestando um serviço ao Senhor. Nós podemos usarmos até a palavra do dicionário Wycliffe e podemos resumir este primeiro capítulo dizendo assim: a adoração é a ocupação da alma com o próprio Deus. Eu gostei dessa expressão porque eu acho que ela resume bem, dá uma definição muito clara em uma frase só o que é adoração. Adoração é a ocupação da alma com o próprio Deus. Quer dizer, eu adoro ao Senhor na medida em que eu me envolvo, me rendo, me curvo, não apenas no sentido de ir até o chão, mas eu inclino o meu coração ao Senhor. Então, o propósito da adoração é estabelecer ou dar a expressão a um relacionamento entre criatura e divindade. A adoração é relacionamento. Quanto maior o meu relacionamento com o Senhor, mais eu o adoro. Eu adoro ao Senhor na medida em que mais eu o conheço. Daí o porquê a expressão do profeta, quando ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto mais eu conheço o Senhor, melhor ou mais eu o adoro. Então a adoração é praticada prestando-se reverência ao Senhor. Deus é um Deus infinito. O salmista, ele nos diz lá no Salmo de número 95, olha o que diz o versículo 6 e o 7, diz assim: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Olha que texto lindo esse aqui. Então, a adoração a Deus, no qual nós vivemos, nos movemos e existimos, é acima de tudo uma atitude interior do ser humano. Então a experiência pessoal na adoração é algo que flui ou que deve fluir de um coração agradecido. Passemos agora para o capítulo 2 dessa lição, onde nós teremos como objetivo aqui respondermos o que vem a ser ou como adorar a Deus. Na conversa de Jesus com a mulher samaritana, no capítulo 4, que está na nossa leitura em classe, o versículo 24, Jesus responde para a mulher assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Talvez a pergunta que não quer calar aqui o que é ou adorar a Deus em espírito e em verdade? Então, onde adorar a Deus? Né? Adorar a Deus em espírito e em verdade. Onde se deve adorar a Deus? Talvez a resposta curta que nós podemos dar a esta expressão, adorar a Deus em espírito, seria adorar a Deus em todo lugar. Não há mais um lugar específico onde se deve adorar a Deus. Na Antiga Aliança, ou no Antigo Testamento, o entendimento que muitos tinham, inclusive alguns de nossos patriarcas,
é que o lugar de adoração ao Senhor era restrito a um determinado local, a um determinado espaço. Por exemplo, nós podemos ver lá no livro do Gênesis, lá no capítulo de número 28, e o versículo de número 16, o nosso patriarca Jacó. Jacó, ele está fugindo da casa do seu pai por medo do seu irmão Esaú, e ele chega ao local por nome de Luz, e ali em Luz, ele está cansado, e ele pega uma pedra por travesseiro e ele adormece. E ali ele tem um sonho, ele sonha com Deus, ele sonha que Deus está ali com ele. E lá no versículo 16, diz assim que acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Então ele sonha com uma escada que vai da terra aos céus, e que ele vê os anjos do Senhor que desciam e subiam, ou subiam e desciam por aquela escada. E Jacó, ele acorda e ele diz: olha, Deus está neste lugar, e como eu não percebi isso antes, né? E ele até muda o nome daquele local, ele diz: olha, aqui não vai ser chamado mais de Luz, mas aqui vai ser chamado de Betel, e Betel significa casa de Deus. Jacó, é um sonho até bonito, mas Jacó não entende exatamente o que Deus está a dizer a ele. Deus está dizendo para ele no versículo 15, Deus diz para ele naquele sonho: eis que eu estou contigo. Deus está dizendo: Jacó, eu não estou neste lugar, eu estou com você. Aliás, Jacó, eu só estou aqui porque você está aqui. Mas Jacó não entende, ele diz: quão terrível é este lugar, Deus está neste lugar e eu não sabia. Então veja que o entendimento que na antiga aliança se tinha era que Deus estava em um determinado lugar, e Jesus vem para mudar este conceito. E Jesus vai dizer para a mulher samaritana, quando ela pergunta: olha, nós os samaritanos adoramos a Deus aqui no monte Gerizim, e vocês judeus dizem que é em Jerusalém. E eu pergunto: qual é o lugar exato realmente aonde se deve adorar a Deus? E Jesus vai dizer: olha, vocês estão errados, os judeus estão certos. Vocês adoram o que não sabem, os judeus adoram ao que eles conhecem. Mas olha, a hora vem, e já chegou, é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não em um lugar, mas em espírito, quer dizer, em todo o lugar. Esse é o primeiro entendimento que nós podemos ter aqui, do adorar ao Senhor em espírito. Mas tem um outro sentido, que é adorar ao Senhor em verdade. Então, se pudéssemos resumir o significado desta expressão, adorar a Deus em verdade, eu até diria que é adorar a Deus em tudo quanto se faz. Adorar a Deus em espírito é adorar a Deus em todo lugar. Não há mais uma restrição. Mas adorar a Deus em verdade é adorar a Deus em tudo quanto se faz. Eu até gosto daquela ilustração, bem antiga, mas que eu acho que resume bem o que vem a ser adorar ao Senhor em espírito e em verdade. É a ilustração de um certo funcionário público que trabalhava para a prefeitura municipal, e esse nosso irmãozinho, ele trabalhava cavando buracos para a prefeitura, cavando valas. E esse nosso irmãozinho, todas as tardes, quando eles terminavam de cavar ali o buraco, os demais funcionários subiam para cima do caminhão, mas o nosso irmãozinho, ele colocava o seu queixo, ou apoiava o seu queixo no cabo do enxadão, e ele ficava olhando para o buraco cavado e ficava balbuciando algumas coisas. E os seus colegas em cima do caminhão ficavam olhando para ele e não entendia
o que aquele crente estava dizendo. E dias depois, os seus colegas dizem assim: olha, nós terminamos de cavar aqui a vala, nós subimos já para o caminhão, porque a nossa vontade é ir para casa. E somente você fica aí olhando para o buraco, parece que só você gosta de fazer esse serviço. O que você anda dizendo para esse buraco? E aquele nosso irmãozinho diz assim: olha, é que assim, alguém acha que eu trabalho para a prefeitura, mas eu não trabalho para a prefeitura, eu trabalho para Deus, eu trabalho para o Senhor. E quando eu termino de cavar o buraco, eu me apoio no meu enxadão e eu fico olhando para aquele buraco e eu digo assim: olha, Senhor, alguém pode ter cavado buraco bonito, mas mais bonito do que este buraco que eu cavei, ninguém pode fazer, porque eu não faço, Senhor, para a prefeitura. Esse buraco, esse serviço eu estou prestando para Ti. Portanto, Senhor, eu entrego o meu serviço ao Senhor, receba o sacrifício das minhas mãos. Olha, o que esse irmãozinho entendeu? Esse nosso irmãozinho entendeu que adorar ao Senhor é prestar ao Senhor um serviço. E eu presto ao Senhor ao serviço, eu presto a Deus um serviço em todo lugar e em tudo quanto eu faço. Tudo aquilo que nós fazemos é uma adoração. O ser humano, ele é um adorador por essência, um adorador por excelência. A grande pergunta que o ser humano tem que fazer não é se ele adora ou não adora, porque o ser humano adora em tudo quanto ele faz. A grande pergunta que o ser humano tem que responder é: a quem ele está servindo, a quem ele está adorando? Porque ou ele adora o Criador de todas as coisas, ou ele presta um serviço àquele que tudo pode e tudo faz, ou ele presta um serviço a ele mesmo ou a algum Deus a qual ele colocou no seu caminho. Mas o ser humano é um adorador por excelência. Louvado seja o Senhor. Mas um outro tema que essa nossa lição busca é a respeito de que a nossa adoração ao Senhor tem que ser uma adoração com uma razão, uma adoração ou um culto racional. Vamos pensar um pouquinho a respeito disso, até porque a verdadeira adoração, ela tem que ser teocêntrica, né? A verdadeira adoração, ela tem que priorizar a Deus e não as nossas necessidades. Tem até uma passagem da Bíblia, o que eu gosto muito, na tentação de Jesus lá no deserto, lá em Mateus capítulo 4, quando Satanás, usando até mesmo a expressão bíblica, né? Salmo 91, ele vem colocar Jesus à prova. E lá no capítulo 4, versículo 10, nós temos a seguinte expressão: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Olha a palavra serviço aqui, novamente, o servir, né? Então, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, a verdadeira adoração ao Senhor, ela tem que ser teocêntrica, ela não pode priorizar as nossas necessidades. Jesus estava com fome, 40 dias e 40 noites sem se alimentar, mas Jesus, ele não supriu as suas próprias necessidades. Então, a verdadeira adoração, ela prioriza a Deus. Além dela ser teocêntrica, a verdadeira adoração tem que ser cristocêntrica. Eu gosto também daquela passagem em Mateus capítulo 15 e o versículo 25, onde vai nos trazer aqui o exemplo da mulher cananeia. Veja o que diz lá o versículo 25, diz assim: olha, então chegou ela e adorou-o, dizendo:
Senhor, socorre-me. Toda adoração que não passa pela pessoa de Jesus de Nazaré não tem efeitos práticos. A verdadeira adoração, ela passa por Jesus de Nazaré. Então não é o ritualismo, não é o simbolismo, mas a pessoa de Jesus é que faz a diferença na adoração. Ele é tudo para nós, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Então o verdadeiro cristão tem que adorar ao Senhor Jesus. Mas a adoração também, além dela ser teocêntrica, cristocêntrica, ela tem que ser desinteressada. Veja que a expressão de Jesus para a mulher samaritana, que ele vai dizer que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quer dizer, é uma adoração sem interesse pessoal. É uma adoração onde eu me rendo ao Senhor, mostrando a Ele a minha pequenez, a minha insuficiência e reconhecendo a sua soberania, reconhecendo que Ele é Senhor sobre a minha vida. Não com interesse pessoal, mas com interesse de exalar, de expressar a Ele o meu verdadeiro reconhecimento de que Ele é Senhor sobre a minha vida. Podemos então resumir esse capítulo 2 sobre como adorar a Deus, dizendo que adoração é relacionamento, e relacionamento com inteligência, quer dizer, à medida em que eu me relaciono com Deus, eu sei quem Ele é, e quanto mais eu conheço, eu mais reconheço a minha insignificância, a minha pequenez, e reconheço por conseguinte a sua grandeza e quanto Ele é Senhor sobre a minha vida. Então a adoração é viver com Ele, ou como diz Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo 18, que é nele, por Ele e para Ele que nós nos movemos, vivemos e existimos. Então a adoração, ela deve envolver todo o nosso coração, a nossa alma, todo o nosso entendimento e toda a nossa força, como está registrado lá em Mateus capítulo 22 e o versículo de número 37. Pensemos um pouquinho agora sobre o capítulo de número 3, que vai nos falar sobre gestos e atitudes na adoração a Deus. Neste capítulo, então, sobre gestos e atitudes na adoração, é tão claro que nós servimos ao Senhor não apenas com a nossa alma e o nosso espírito, o nosso corpo também louva ao Senhor. E nós podemos encontrar nas Escrituras Sagradas que o ser humano, diante do Senhor, ele não apenas inclina a sua alma e o seu espírito, que esse deve ser a nossa maior atitude, porque não basta inclinar o corpo e estar com a alma em altivez, mas o corpo também denota um sentido de rendição ao Senhor. E é importantíssimo, e a Bíblia até vai nos citar assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, se referindo aí sobre uma atitude de reconhecimento ou reconhecer diante de quem nós estamos. Então é importante que quando estamos na casa de Deus ou em uma atitude de reverência ao Senhor, o nosso corpo também se incline perante Ele. E então o orar, por exemplo, de joelhos, não que seja a única forma de orar a Deus, nós podemos orar ao Senhor de diversas formas, mas é importantíssimo, e graças a Deus nós temos esse hábito nas Assembleias de Deus, de quando chegamos à casa do Senhor, de dobrarmos os nossos joelhos em um aspecto ali de reverência, de temor ao Senhor. Então o gesto fala também muito alto. Então ajoelhar e prostrar-se diante do Senhor é uma atitude de rendição,
de mostrar ou de demonstrar ao Senhor o reconhecimento de que Ele é Senhor e que nós somos servos. Uma outra forma de adoração a Deus é através também dos nossos cânticos. Eu gosto daquela passagem de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, a lição até cita esse texto, 3:16 de Colossenses, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, nós expressar ao Senhor através dos nossos cânticos, através dos nossos salmos aqui nada mais é do que um povo contando as benesses do Senhor através de cânticos. É contar aquilo que Deus fez, as bênçãos recebidas do Senhor através de cânticos. Salmos é isso, salmos é a história de um povo de forma cantada. Isso é uma forma de gratidão, é uma forma de nós adorarmos ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez e faz no meio do seu povo. Então, o nosso corpo, como templo do Espírito Santo, ele deve também se inclinar perante o Senhor. E eu finalizo esta nossa reflexão dizendo que na mordomia da adoração, precisamos saber que Deus não vê apenas o gesto exterior. Em outras palavras, Deus não olha apenas para o gesto do estereótipo, mas Deus olha para a intenção, para a motivação do coração. Como nos registra a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 7, quando Samuel está passando ali em revista os filhos de Jessé, e Deus diz para Samuel, olha Samuel, eu não olho como olha o homem vê o exterior, mas eu olho para o coração. Então a verdadeira adoração, ela está na intenção, ela está na motivação. Qual é a motivação do coração? Nós temos um exemplo da Bíblia de Jó. Jó nos dá um exemplo do que é ser adorador. Mesmo perdendo todos os seus bens materiais, mesmo perdendo todos os seus filhos, mesmo perdendo a sua própria saúde e de uma forma inesperada, e sendo ainda acusada pelos seus amigos e até incentivado pela sua própria esposa a abandonar a Deus. Mas ele dá aquele brado, né? Eu acho que é Jó capítulo 19 e o versículo 25, quando ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre mim. E Jó ainda, ele vai finalizar a sua expressão a Deus, lá no capítulo 31 e o versículo 6, quando ele vai dizer assim, Senhor, pese-me em balanças fiéis e saberá da minha sinceridade. Quer dizer, saberá da motivação, da intenção, do quanto lá no fundo do coração eu tenho adorado a Ti em espírito e em verdade. Então, os verdadeiros adoradores são aqueles que, apesar das circunstâncias ou além das circunstâncias, ele tem a intenção, a motivação correta no seu coração de adorar ao Senhor, não por aquilo que recebemos, mas por aquilo que Deus é. Tenha uma boa aula, que Deus vos abençoe. Amém. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.